Bom dia a todos. Muita satisfação que estamos aqui falando de Porto Alegre. Nessa Porto Alegre hoje, fria e úmida, porém cheia de calor aqui nas suas telas, que é o que a gente pode atualmente, nesse momento tão árido e complexo das nossas vidas e do mundo. E para tratar desse assunto tão interessante, tão importante, tão urgente, que é a infância. Que não há, nunca se esgota e sempre se precisa se tornar a discutir esse assunto, ainda mais agora, dentro da complexidade que nós estamos vivendo. Então, é com muita satisfação que, em nome da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, recebo todos vocês aqui nessa manhã. E nós contaremos com três convidados. E a doutora Nara Caron, que é a nossa diretora da Infância e Adolescência da Sociedade Psicanalítica, vai falar inicialmente e recepcionar vocês. Depois eu sigo conversando. Doutora Nara. Doutora Nara Caron é nossa diretora de Infância e Adolescência da tá. Eu tenho que abrir o microfone, eu não tinha. Bom dia. Então, bom dia a todos. É uma grande alegria poder estar aqui hoje para dar as boas-vindas a vocês, não é? Nessa Dialogando. Dialogando é um título que nós escolhemos para ficar sempre junto com as atividades da DIA, não é? Da Diretoria de Infância e Adolescência. Então, essa é uma atividade da Dialogando que deveria acontecer em abril deste ano. No dia 18 de abril, estava programada esta reunião, não é? E que nós estávamos, era a primeira reunião da diretoria, porque essa nova diretoria entrou em janeiro, seria a nossa primeira reunião, e ela teria também uma outra característica, não é? Que a diretoria geral da sociedade estava interessada em usar o sábado de manhã para algumas atividades que não eram utilizadas no sábado. Então, seria uma espécie de teste. Nós faríamos algumas atividades no sábado, por exemplo, quando tem material clínico, que é interessante que tenha mais tempo e não uma hora, como, né, à noite, ou então, assim, fazer mesas, não é, com temas interessantes, material clínico, seria um teste. Nós estávamos muito motivadas, não é? Já estava tudo organizado, esses convidados, mais a doutora Verônica, que por motivo de saúde não vai poder participar, mas estava tudo organizado, já estava na mídia, e aí, bom, aí então aconteceu que nós fomos, não é, invadidos, não é, pela coronavírus, e tudo foi suspenso, né? Então, ficou suspenso e, inicialmente, eu acho que nós ficamos, assim, meio paralisados, né? Como fazer nossas atividades, tanto essas como na sociedade, como na nossa clínica, que nós estamos acostumados a trabalhar e a fazer tudo isso presencialmente, né? E não poderia ser feito. Então, teve um período, assim, que ficamos nessa situação de pensar, não fazer. Aos poucos, se começou a fazer seminários, supervisão, e aos poucos a gente também foi participando, não é, de várias reuniões online, e eu acho que a gente vai também se adaptando. Eu acho que nós temos uma capacidade de adaptação, uma capacidade de trabalho, uma capacidade de uso das nossas experiências todas e estudos, e aos poucos eu acho que a gente foi relaxando um pouco e tentando retomar o que ficou perdido no caminho. A primeira é hoje, não é? Que a gente está fazendo, e, e eu gostaria, né, então, de agradecer nossos convidados que permaneceram juntos e estão hoje aqui, não é?
Quero agradecer a todos os presentes, não é? E lembrar também uma outra atividade importante que estava toda organizada também, que é o Simpósio de Infância e Adolescência da SPPA, que é uma atividade que está no 22º ano consecutivo, né? E que iria esse ano desaparecer. Nós não tínhamos como fazer, porque o simpósio, né, classicamente é feito assim: inaugura na quinta-noite, trabalha-se toda sexta-feira, manhã, tarde e à noite também uma atividade, e sábado de manhã. Bom, como é a primeira vez que nós vamos fazer um simpósio online, nós resolvemos enxugar o simpósio. Algumas atividades, não é, não poderão ser realizadas, mas eu acho que ele está muito bom, muito interessante. A nossa convidada estrangeira, a doutora Rosela Sandri, que é uma psicanalista belga, ela é de origem italiana, e ela trabalha muito com observação de bebê, tem uma longa experiência nessa atividade, inclusive em diferentes culturas, é uma pessoa muito especial, e ela virá, quer dizer, ela virá online. E ela fará 2 conferências que serão traduzidas simultaneamente. Ela vai falar em francês e haverá tradução simultânea. Eu quero destacar isso porque eu acho muito importante. A tradução simultânea ajuda muito. Então, e teremos mais 2 atividades. Uma mesa redonda, que vai acontecer no dia 14 de agosto, sexta-feira, às 2h30, inaugura com a conferência da Rosela, e depois, às 5h30 da tarde, tem uma mesa redonda. Esse programa todo agora está pronto e vocês vão receber e vão poder ver. E no sábado de manhã, portanto, 15 de agosto, terá às 10 horas, horário Brasil, né? A conferência segunda da Rosela, e à tarde, às 14 horas, vai ter uma roda de conversa das 14 às 15h30. Quer dizer que o simpósio ficou assim, enxutinho, mas eu acho que muito rico e muito interessante. Eu até vou ler aqui o título da mesa redonda, que vai acontecer, e das conferências da Rosela. A primeira, na sexta-feira, se chama Utilização da Observação de Bebês na Formação Analítica e Análise de Pacientes Adultos. E a mesa, então, à tarde, se chama Do Bebê ao Idoso. : tudo começa e tudo termina em casa. Principalmente vai ser tratada a dependência e vulnerabilidade da criança e do idoso. E essa mesa consta com 3 apresentadores, que são o Celso Alperin, da Brasileira, de Porto Alegre, a Ingeborg Bornholm, da Nossa Sociedade, e o Alfredo Cataldo Neto, da Nossa Sociedade. E coordena a doutora Marlene Araújo, da Nossa. E no sábado de manhã, então, tem a conferência da Rosela, que eu já falei para vocês, que é a experiência da observação de bebê das diferentes culturas, onde ela vai falar muito dessas experiências na África, que são muito ricas. E à tarde, às 14 horas, tem uma roda de conversa que se chama A Infância Violada. E participam a Alice Becker, Lecrovis, da Nossa Sociedade, a Luciana Maria Suzin, da APOA, e o José Roberto Goldin, do Hospital de Clínicas, e quem coordena é Maria Elizabeth Cimente. Então, eu convido todos vocês a participarem desse simpósio também, e desejo uma boa reunião, um bom debate com os nossos apresentadores. Um abraço grande e até lá, até agosto. Tchau. Obrigada.
Obrigada, doutora Mara. Vamos dar sequência, então, à nossa atividade. Eu vou dar umas dicas gerais de como é que vai funcionar. Nós teremos 3 convidados, nós teríamos 4, mas uma das palestrantes não pôde vir, e isso eu acho que já é algo que dá bem a noção do momento que nós estamos vivendo, né? Tem alguém que não veio por função de problemas de saúde na família. Então, nós lamentamos muito a ausência da Verônica Chaves, que estaria aqui conosco hoje, e desejamos que tudo se restabeleça muito rápido da família. Eu vou me apresentar, eu sou Vivian Pérez Day, eu agradeço muitíssimo o privilégio de estar coordenando essa atividade hoje, a convite da Diretoria da Infância e Adolescência, no nome da doutora Mara Caron, mas também representando a nossa sociedade psicanalítica, que tem, durante todo esse período da pandemia, tem liderado um movimento muito interessante de oferecer à comunidade várias oportunidades de acolhimento, entre as atividades científicas como a que nós estamos participando aqui hoje, mas também o atendimento voluntário, que várias instituições aqui gaúchas, assim como outros lugares do Brasil, também se reuniram para prestar atendimento voluntário à comunidade. E isso tem sido bastante procurado e tem tido bastante retorno. Então, é muito orgulho que eu estou aqui hoje representando esse grupo de pessoas interessadas da comunidade em acolher esse momento tão difícil. Eu sou Vivian Pérez Day, eu sou médica psiquiatra forense, eu coordeno atualmente o Departamento de Psiquiatria Forense da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, eu também coordeno o curso uma das coordenadoras do curso de formação em psicoterapia do CELG, e tenho muita honra de fazer parte também desse grupo da psicanálise da infância e adolescência da nossa sociedade psicanalítica. Um dos fatores pelos quais eu acho que contribui para estar aqui é uma grande experiência que eu tenho dentro dessa inter-relação com a questão da violência, né, e a questão da infância. E eu estava pensando, quando a gente fui convidada para dialogar sobre a infância, que a infância é uma coisa razoavelmente recente na história da humanidade. Então, essa nossa necessidade de sempre discutirmos a questão da infância é lembrarmos sempre que a infância existe, que a infância é um momento muito caro, é o momento mais rico da nossa sociedade, é o momento da infância, é o momento da criança. E é uma fase extremamente vulnerável. Eu estava ouvindo aqui, lendo alguns dados, nós temos uma em cada 2 crianças sofre algum tipo de violência no mundo, ou seja, nós temos 1 bilhão de crianças em sofrimento por um ambiente abusivo em relação à vida delas. Né? 120 milhões de meninos e meninas abaixo de 20 anos sofrem abuso sexual. 1 em cada 3 alunos se envolvem em algum tipo de briga na escola. 3 em cada 4 crianças, ou seja, 300 milhões, têm uma punição física ou psicológica por parte de seus pais ou cuidadores. Então, a questão da violência é algo que é urgente, né? Isso tem a ver com o que a doutora Nara estava falando agora há pouco, sobre a vulnerabilidade, já que o ambiente violento da criança é a casa dela, não é a rua, em geral. Geralmente é dentro de casa, onde o idoso, onde a mulher sofre mais maus tratos. Então, a questão de nós estarmos aqui dialogando sobre a violência é para lembrar que a infância é um momento extremamente vulnerável e extremamente fundamental na construção de uma sociedade saudável. E, dito isso, vamos passar para os nossos convidados. Enquanto vocês estão entrando, vou apresentando. Nós temos a honra de contar hoje com o Pedro Gonzaga, que é poeta, tradutor e colunista da Zero Hora. Muito obrigada, Pedro, por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço o convite. Obrigada. A Paula Sandrini, que é pós-graduada em Psicologia Social e Institucional da URGS e do grupo de Núcleo de Pesquisa e Sexualidade e Relações de Gênero da URGS. E a Kátia Olivia Mello, que é a nossa colega, psicóloga do SEAP, psicanalista de crianças e adolescentes da SPPA. Nós teremos uma média de 15 a 20 minutos para cada um, e depois vocês levantam a mãozinha mais para perto da discussão e nós vamos chamando um a um de acordo com a ordem de inscrição no segundo momento. Vamos ter mais ou menos 1 hora de apresentações e depois nós vamos ter mais 1 hora, mais ou menos, para a gente debater
e nós estamos muito ávidos para ouvir tudo que todo mundo tem para colaborar. Pedro, vou passar a bola para ti, Pedro. Bom dia. Bom dia, eu agradeço o convite, agradeço também a oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Agradeço já também de antemão a Nara, a Paula, a Kátia, a ti, Vivian, pela participação, pelo convite. E eu venho falar de uma zona às margens da discussão profissional, evidentemente, e muitas vezes, infelizmente, também violenta da infância. A minha área de atuação é a literatura. E, de algum modo, fazendo eco àquilo que tu tinha dito, Vivian, de fato, a gente nota que a invenção da infância é uma coisa muito recente na história da humanidade e da própria literatura. E quando a gente fala em literatura, é sempre uma discussão que é se a literatura inventou as coisas antes delas acontecerem ou se ela, de alguma maneira, é um reflexo daquilo que a humanidade experimenta à medida que o tempo avança. Mas a gente começa a ver grandes obras sobre a infância, de fato, no século XIX. Eu penso especialmente num autor hoje não tão lido, infelizmente, me parece, chamado Charles Dickens. E ali a gente tem o Oliver Twist, que é uma história tristíssima, né? As histórias são horríveis também, né? Parece que a infância, de algum modo, está sempre ameaçada em qualquer tempo, né? Mas há um outro livro do Dickens que acho ainda melhor que o Oliver Twist, chamado As Grandes Esperanças, que é a história de um... Tem até um filme muito, muito bom dos anos 90 com o Ethan Hawke e a Gwyneth Paltrow. É um belo filme, bem fiel, assim, no certo sentido, ao espírito do livro. E a gente começa a ver nessas obras, então, um certo desenho da infância como uma espécie de ilha, uma ilha em que éramos inocentes, uma ilha em que as coisas tinham um valor por si só, e de algum modo essa ilha nos foi tomada, foi invadida de certa maneira. Então, num sentido, a temática da infância e da adolescência, que também é uma novidade na literatura, basicamente, a gente tem livros sobre jovens, isso é muito comum, a ascensão do jovem naquele modelo da literatura realista do século XIX é facilmente verificável no Vermelho Negro, nas obras de Balzac, no próprio Sofrimento do Jovem Werther, do Goethe, antes disso. Mas uma ideia de adolescência, quer dizer, deste lugar em que eu perco esta ilha fechada, isso também é uma coisa muito forte do século XX. Quer dizer, tanto num sentido da própria experiência de um apanhador no campo de centeios, do Salinger, talvez um dos mais famosos livros sobre o que é tornar-se adolescente do século XX, como também numa obra de um escritor um pouco polêmico e muito lido, mas talvez não lido com a chave certa sobre este assunto, que é Charles Bukowski, que eu, inclusive, traduzi alguns livros. Há um livro chamado Misto Quente, que é justamente a saga, a terrível saga da transposição da adolescência para a vida adulta. Há uma parte do livro em que o narrador diz, então, que, de certa maneira, a adolescência seria a vontade de fazer uma série de coisas e não conhecer os meios para fazer isso. Eu acho muito boa essa ideia, porque, de algum modo, parece que isso nos leva às adolescências de todos nós, num certo sentido. E, de certa maneira, então, a minha ideia de conversa aqui, de contribuição, era tentar apontar para essa espécie de inventário que a literatura cria do que é a experiência de ser criança, de ser jovem, e de certa maneira, isso é quase comum a essas histórias todas, o que o mundo ou o contato com os outros faz para destruir esta ideia, então, de encantamento. Não sei se encantamento é a melhor palavra, mas de alguma maneira de preservação de uma integridade, de uma ingenuidade, de uma inocência, enfim. As palavras podem variar, mas num sentido convergem para o mesmo lugar. E essa destruição, vamos dizer assim, ela produz uma espécie de escombro interno que cada qual de nós leva. E de alguma maneira parece que em nossa constituição psicológica, ou mesmo em nossa consciência, guardamos esses cacos como as nossas melhores relíquias. E num sentido, o que nós vemos a literatura fazer muitas vezes é o quê? É tentar, de algum modo, colar isto para que esta ideia de infância ou de adolescência volte a existir, ainda que de maneira reconstituída. E isso, evidentemente, nas experiências humanas mais ou menos convencionais, com uma quantidade de violência não acima do tolerável para o próprio self. Porque, evidentemente, que em casos de experiências, eu estou pensando em algumas obras como o Diário da Anne Frank,
ou mesmo Christiane F., drogada e prostituída. Nesses casos, evidentemente, há tanta violência e tanta destruição que é quase que um milagre que essas pessoas tenham conseguido construir este vaso a partir de cacos tão partidos, né, tão pequenos. Tá? A minha ideia era, nesse tempo que temos aqui, até para também, talvez, trazer um pouquinho não vou chamar de leveza, mas de novidade para a conversa, era olharmos para 2 poemas deste grande poeta brasileiro que é o Manuel Bandeira, que me parece dos poetas brasileiros aquele que conseguiu mais bem constituir, enquanto líamos o poema, esta ilusão de um vaso mais uma vez recomposto e que evidentemente se desmancha a cada vez que voltamos a lembrar que o tempo fez conosco. Um fenômeno que vocês, tenho certeza, na prática de vocês, muitas vezes encontram é a surpresa quase tola, num certo sentido, de imaginarmos que uma criança vira alguma coisa como nós, né? Eu sempre penso, pobre criança, né? Tornar-se alguma coisa como somos, mas é um processo inevitável e a literatura ela tende a fazer com que vejamos esses processos inevitáveis de uma maneira estranhíssima. E bom, esse é todo o charme da literatura, que é quase como se houvesse uma simultaneidade do instante em que lemos com aquilo que fomos e aquilo que somos, e tudo isso acontece ao mesmo tempo. E é por isso que essa experiência ela é tão enriquecedora para a nossa própria concepção de ser e daquilo que fomos, criança, adolescente, pessoa adulta e pessoa idosa. Uma coisa que eu acho importante, só para comentar, eu podia ter tomado um outro caminho, até imaginei que pudesse ser um caminho interessante, que era pensarmos nos livros, nas obras que nos mostram como a infância foi, de alguma maneira, quebrada pela violência dos adultos. Isso é um tema muito rico e a gente poderia lembrar de vários livros. Eu lembro só de um, que para mim é um dos grandes livros do século XX, um dos mais terríveis também, que é o Lolita, do Nabokov. Ali a gente vê claramente o que pode um adulto contra esta inocência, por mais que aquele adulto tente nos convencer de que aquela inocência era uma inocência perversa. Tá? O livro é basicamente uma longa apologia dessa perversidade infantil. Mas isso, enfim, acho que demandaria mais tempo e também seria um pouco divergente para a conversa que eu queria propor para esse começo. Então eu separei 2 poemas do Bandeira que nos mostram exatamente esse processo. Sermos capazes de voltar aos cacos, de alguma maneira colarmos esta infância de volta e, ao mesmo tempo que fazemos isso, percebemos que é uma espécie de atividade de Sísifo, porque ao vaso se erguer, ele se desmancha de novo. Tá? São 2 poemas super conhecidos. A minha ideia não era também criar grandes problemas literários a essa hora da manhã. Tá? E acho que visitar esses poemas dará a muitos dos nossos participantes também um retorno, quem sabe, à juventude, ao tempo da escola em que esses poemas apareciam com mais frequência. Eu vou projetar para vocês aqui, então, no nosso compartilhamento de tela, 2 poemas muito conhecidos do Manuel Bandeira. Eu começo com esse, talvez um pouco menos conhecido que o próximo. Eu vou tentar colocar aqui de um tamanho adequado para quem está vendo em casa. Acho que sim. Esse poema ele é construído de maneira muito hábil, porque ele é 2 tempos num só. Há o tempo, então, do homem já feito, até já maduro, e o tempo da criança, do eu menino, que durante uma festa de São João acabou adormecendo quando tinha lá os seus 6 anos. Quando o poema começa, a gente nota que há essa atmosfera recriada de universo infantil. Quando adormeci, na noite de São João, havia alegria e rumor, estrondos de bombas, luzes de bengala, vozes, cantigas e risos ao pé das fogueiras acesas. Num sentido também ao Brasil dos adentros, né? Aquele Brasil do São João raiz, que a gente hoje em dia, talvez se for muito ao interior, encontre. Se não é só o estilizado, também não acho mal, né? Comer uma pipoquinha, um pinhão e tomar um quentão é sempre bom. Mas não façam que sejamos crianças um pouco de novo. Mas evidentemente que também é um tempo que já não é mais acessível. Tá? E aqui vem, para mim, o grande momento desse poema, essa próxima estrofe, que diz assim: no meio da noite despertei, não ouvi mais vozes nem risos, apenas balões passavam, errantes. E à medida que eu avanço no poema, eu me dou conta de que eu já não sei quem é que acorda aqui, né, neste meio de noite. Porque, claro, que a criança lá no evento da festa de São João dormiu e acordou no meio da noite, e já não havia mais a algazarra da festa. Ok. Mas a gente também vai perceber que é o adulto
que escreve o poema, que acorda também nesse meio de noite em busca daquilo que a criança perdeu porque dormiu, mas perdeu porque não é mais criança. Acho esse negócio incrível. Se pudesse fazer isso, eu fazia, né? Eu, como não sei, eu analiso, é aquele velho clássico, né? E aí, então, vem ecoando esse silêncio, e há uma imagem, não sei se vocês concordam, quase surreal nesses balões que passam, porque há um silêncio, e se eu olho para o céu, tem uns balões passando, né? Quase como também se a vida tivesse passado. Silenciosamente, apenas de vez em quando, o ruído de um bonde cortava o silêncio como um túnel. Agora me dou conta que é o adulto que acorda com o bonde, né? E aí ele pergunta, então, vejam, ele pergunta no passado, ó, onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam ao pé das fogueiras acesas? E ele nos responde, estavam todos dormindo, estavam todos deitados dormindo profundamente. A segunda parte do poema é um pouco mais explicativa. Assim, eu estava lendo já sabendo, já conhecia a segunda parte, então eu estava acrescentando algumas coisas na leitura que vão aparecer agora. Quando eu tinha 6 anos, diz ele, que é uma idade clássica da infância, né? Não pude ver o fim da festa de São João porque adormeci. Hoje, e aí é um corte muito rápido, né? Do eu menino para o eu adulto, né? Hoje, agora aqui onde eu sou adulto, não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomásia, Rosa, onde estão todos eles? Essas figuras que aparecem, uma era uma criada da Casa do Bandeira e outros são amigos do pai eram amigos, né? Do pai do Manuel Bandeira. E vejam que lá ele diz estavam dormindo. E agora, quando ele pergunta onde estão todos eles, a resposta também é no presente. E o dormir, que lá tinha um sentido direto, totalmente denotativo, era o ato de dormir, agora torna-se evidentemente metafórico e simbólico, né? O sono eterno, né? Estão todos dormindo, estão todos deitados dormindo profundamente. O que eu acho de mais bonito nesse poema é que, de alguma maneira, ele consegue, sem dizer nada sobre isso, justamente nos remeter ao tipo de perda que o fim da infância e progressivamente o fim da adolescência e da juventude nos produzem. Nós só percebemos o final do evento quando o evento já se quebrou. De alguma maneira é impossível ter consciência de que ali se perde a inocência da vida ou que ali de alguma maneira se deixa de acreditar, dependendo da quantidade de ceticismo e cinismo de cada um de nós, nas pessoas, no mundo, nas palavras dos outros, enfim. Aquele processo que vocês conhecem bem da adolescência, que é a desconfiança de tudo e de todos. A gente não tem como registrar o instante anterior. De certa maneira, a literatura ela se coloca nessa tarefa praticamente absurda, mas ao mesmo tempo de alguma maneira reconstituível, como neste poema, de tentar nos mostrar o que se perde. E eu acho, creio, posso estar errado e devo estar totalmente errado, mas eu creio que de alguma maneira a brutalização do mundo em que vivemos, o mundo em que a literatura, o cinema, a música estão cada vez mais longe das pessoas, também em parte responsável pela brutalidade que vemos hoje. Porque, de algum modo, se eu leio um poema como esse e o entendo, eu percebo o que uma criança de 6 anos pode perder em contato comigo. Mesmo que eu não seja capaz de evitar que ela se quebre, eu posso fazer o possível para que isso não aconteça. E nesse sentido, me parece que a literatura, quando ela se torna uma atividade relegada a um segundo ou terceiro plano, eu digo literatura no sentido fantasioso, ficcional, poético, porque, claro, se eu vou a uma livraria hoje, quer dizer, hoje não pode, que a gente está confinado, mas eu vou encontrar nas estantes principais, na entrada das livrarias, tudo quanto é sorte de livro de autoajuda, de seja feliz nos negócios, de ganhe dinheiro agora e nunca mais perca o dinheiro. São coisas práticas, coisas que, de alguma maneira, são totalmente contrárias ao senso da infância que ainda existe, em parte, em todos nós. Eu acho que me estendi um pouco na conversa desse poema, então eu deixo o segundo poema para um outro momento, para não atropelar a fala de vocês, mas eu queria só concluir dizendo que, do ponto de vista da literatura, a infância e a adolescência surgem como possibilidades de que nós, como criaturas humanas, possamos, ainda que de maneira vicária, ainda que de maneira reconstruída, voltarmos a esses lugares tão caros dentro de nós e, paradoxalmente, lugares que perdemos sem sequer perceber. Quando percebemos, eles já são inacessíveis. São portões fechados que nós só podemos olhar entre as grades, né, para lembrar do que havia lá dentro. Eu agradeço já de antemão o convite e obrigado pela oportunidade.
Doutora Vivian, a senhora precisa ligar o microfone. Que início. Muito obrigada, Pedro, por esse início tão impactante. Eu que agradeço, obrigado. Né, a psicanálise, acho que todos nós que estamos aqui hoje, né, conversando nessa manhã de sábado, estamos também interessados em traduzir para uma narrativa, assim como a cultura, a psicanálise, traduzir essa realidade dura do crescimento. Muitas vezes ela é mais dura para algumas crianças do que para outras, para algumas culturas e para outras, para alguns seres mais vulneráveis da nossa sociedade do que para outros, mas traduzir através da literatura isso uma linguagem afetiva e uma linguagem que traduz uma linguagem de esperança na realidade e na vida. Então, obrigada, Pedro, por nos dar esse início e estamos loucos para ouvir o outro poema. Vamos esperar daqui a pouquinho. Vamos passar a palavra, então, para Paula Sandrini, por favor. Bom dia, Paula. Bom dia, Vivian. Bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu queria começar agradecendo, então, o convite, né, da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre para estar aqui nesse dia, como a Vivian falou, nessa manhã fria, chuvosa para quem está em Porto Alegre. Inclusive, eu estou aqui um pouco gripada, espero que não seja coronavírus, né, mas estou aqui um pouco adoecida. Mas, enfim, né, espero que a gente consiga ter uma manhã assim, de boas conversas, né? E no meu caso, foi feito um convite especial para falar sobre essas interfaces entre gênero e infância, né? Eu acho importante iniciar dizendo, né, que eu não sou nem uma estudiosa da infância, em particular, né, e nem me vinculo teoricamente também à psicanálise, né, então eu estou falando aqui de um lugar também que tem, nos últimos anos, muito mais essas temáticas de gênero e sexualidade relacionadas também a uma discussão sobre direitos humanos, direitos sexuais reprodutivos, e, enfim, né, e no campo da psicologia social, né, e no campo dos estudos de gênero e sexualidade. Apesar disso, né, a temática da infância, ela vai aparecer no meu trabalho, ela vem me perseguindo, digamos assim, né, desde o meu doutorado, ainda que não tenha sido o foco, né, da minha abordagem. No meu doutorado, então, eu analisei o que eu chamei de gestão sociomédica da intersexualidade. Né? Ou seja, o modo como profissionais médicos, né, apoiados amplamente por profissionais da psicologia, intervinham em casos de crianças nascidas com corpos que essa racionalidade biomédica define como fora de padrões tidos como de meninos ou meninas. Tá? Então, nesse debate, que foi o debate do meu doutorado, eu assumi na época, e assumo, né, até hoje, um compromisso ético e político a partir de uma perspectiva crítica, né, em relação às intervenções precoces, desnecessárias e não consentidas nessas crianças, né, as crianças intersexo, com destaque às práticas de cirurgias genitais. Né. Então, por que eu trago isso? Porque mesmo que o foco não fosse especificamente a infância, o debate né, que vem desde a tese de doutorado, ele envolvia crianças, né? E envolvia pensar sobre o direito dessas crianças a uma série de coisas, né? Entre elas, a integridade corporal, o direito à memória, né? Ou seja, que elas não tivessem ao longo das suas histórias, né, escondidas informações sobre as suas próprias trajetórias, as suas próprias histórias, né, um direito assim fundamental que é o direito à proteção contra abusos médicos, né, ou seja, contra intervenções que visassem impor uma identidade de gênero, né, sem consentimento. Né? Que inclusive esse é um direito à proteção previsto nos princípios de Yogyakarta, né? Que é um princípio internacional de direitos humanos. Então a gente poderia dizer que eu tenho abordado, né, ao longo dos últimos anos, né, no final das contas, esse mundo dos adultos, né, que vem decidindo e intervindo sobre os corpos das crianças.
né? O que supunha, ou sempre supôs, né? E isso foi ficando cada vez mais nítido para mim ao longo do trabalho, o que supôs estabelecer uma linha divisória entre crianças e adultos, né? Sobretudo entre quem poderia e quem não poderia tomar decisões, né? Quem deveria e quem não deveria ser escutado, né? E quando poderia ou deveria ser escutado, né? E por que essa trajetória, né, de pesquisa me fala muito de infância e particularmente de infância e gênero, né? Porque do modo como eu, né, e outras pessoas têm trabalhado, a infância não é um fenômeno individual, né? Ela é um fenômeno social e principalmente relacional. Acho que o Pedro trouxe um pouco isso também, né, na fala dele, né? A infância, a juventude, enfim. Isso que a gente vai definir como estágios, etapas da vida, elas não são fenômenos individuais. Elas são, sobretudo, né, fenômenos relacionais, né? Ao falar de infância, como destaca uma antropóloga, que eu gosto muito dos trabalhos dela sobre as crianças Mapuche, que é a Andrea Azuki, ela diz assim, quando a gente fala de infância, a gente está falando de uma série de relações. Por exemplo, né, das relações entre crianças e adultos, né, da relação entre crianças e instituições, né, da relação entre crianças e crianças, né? Então, falar de infâncias diversas, né, ou falar de infâncias que não podem ser universalizáveis, né, nesse sentido, é falar também de adultezes que são diversas, né, e que não podem ser universalizáveis, né, e isso vai nos dar uma chave de leitura aí para a gente poder pensar como são feitas também essas fronteiras, por vezes muito rígidas e por vezes um pouco borradas entre a infância e a vida adulta, né? Entre a infância e a adultez. Assim, além de ajudar a entender que a infância é uma coisa muito diversa, essa perspectiva da Azuki, ela vai nos ajudar a entender que a infância também é um objeto de disputa, né? Que envolve essa definição, né, como eu estava dizendo, do que é infância, o que é uma criança, o que é a infância, o que é a adultez, né? O que se considera característico e apropriado para essa fase da vida, né? E também quais as práticas vão ser consideradas adequadas, né, ou mesmo esperadas por parte dos adultos na relação com as crianças, né? Então, ao pensar a infância como objeto de disputa, a gente está falando de todas essas coisas, né? E aí a gente chega num ponto bem importante de cruzamento entre infância e gênero, né? Na forma como eu estou aqui pensando, né? E gostaria depois de ouvir vocês, né? Sobretudo no momento sociopolítico brasileiro de acerramento de uma série de conservadorismos no terreno do gênero e da sexualidade, ou no contexto de uma forte retórica antigênero, né, onde se encontra, inclusive, a narrativa sobre o que ficou conhecido como ideologia de gênero, né? Então, esse ponto de cruzamento é o debate sobre a proteção da infância, né? E por quê? Porque as noções de infância, de família, de normalidade e adequação moral, elas vão incidir diretamente no que vai ser considerado como protetivo ou como abusivo nesse campo relacionado ao gênero e à infância, né? Então, a ideia de que existe uma infância a ser protegida da ideologia de gênero pode ser localizada justamente nesse ponto de tensão aí, nesse debate que eu estou tentando pensar aí com vocês, né? E o que normalmente se considera não protetivo ou ameaçador para a infância, né? Tudo que seja relacionado à diversidade das expressões de gênero e sexualidade normalmente vão estar localizados nesse lugar do ameaçador à infância, né? Então, o que irá colocar, né, sob suspeição, né, também as crianças ou os comportamentos das crianças que, de alguma forma, transgridam as normas de gênero. Por exemplo, né, crianças que são designadas como meninos, mas que não respondem a determinados padrões de virilidade, né? Ou crianças designadas meninas que não respondem a determinadas formas de expressar a feminilidade, né?
E o que a gente observa é que quanto mais existe um afastamento dessas normas, maior se coloca em suspeição essas crianças, né? E, por consequência, também aquelas pessoas que vão cuidar, né? Que são os cuidadores ou cuidadoras dessas crianças, né? Então, as crianças, por exemplo, designadas como meninas, mas que dizem para os pais ou na escola que são meninos, né? Ou crianças designadas meninos, que irão afirmar que são meninos, o que já pode vir acompanhado de explicações mais ou menos elaboradas pelas próprias crianças, né? Outros corpos que vão ser tidos como suspeitos são justamente os corpos das crianças intersexo, que eu falava, né? As crianças intersexo que eu falava para vocês antes, né? Por quê? Porque elas justamente desafiam esse binarismo corporal do sexo como uma verdade, né? Então, crianças intersexo, crianças trans, crianças viadas, né? Acabam sofrendo uma série de sanções na nossa sociedade, né? Desde variadas opressões e violências cotidianas até distintas formas de violência física e psicológica, né? Entre as quais a gente pode situar as intervenções médicas e as intervenções psicológicas patologizantes, né? Onde a gente pode situar também os modos biomedicamente mediados de mutilação corporal, a medicalização e a patologização de determinadas formas de expressão do gênero e da sexualidade, né? Então, uma pergunta que me parece fundamental nesse espaço aqui, para que a gente possa pensar juntos e juntas aqui, é como essas crianças, né, que desafiam as normas de gênero, né, ou que se situam à margem dela, como elas interpelam a psicologia ou a psicanálise? A psicologia ela é sempre muito acionada quando se identifica que as crianças elas não estão respondendo a certos comportamentos esperados, né, desde o ponto de vista dessas normatividades de gênero, né? Então, eu imagino que aqui a gente vai ter uma série de pessoas que já foram procuradas pela escola, por famílias, etc., quando, sei lá, um menino é entendido como efeminado, né? Ou quando recebe aquele encaminhamento da escola, porque eu tenho uma aluna que ela se comporta como um menino, né? Ou as crianças que gostam de vestir roupas tidas como não próprias ao gênero que elas foram designadas, né? Algo muito comum é ouvir, é normal o menino gostar de vestir vestido, né, de usar vestido, de usar saia, etc. Eu imagino que muitas das pessoas que estão aqui, né, e que já atenderam, ou já, ou que, né, que tem as práticas voltadas, né, às crianças, infâncias, já devem ter recebido algum tipo de demanda, né, que apareça nesse sentido, né? Então, ou essas demandas dos pais e mães, né, de o que fazer, é normal, ou dos professores, né, e professoras. Então, considerando esse lugar que muitas vezes é destinado à psicologia, é fundamental a gente poder pensar em como justamente não colocar a psicologia a serviço de uma patrulha do gênero, né? Do que a gente poderia chamar aí de uma patrulha do gênero, ou como não atuar como fiscais, né? Ou mesmo como prescritores do gênero, né? Para tanto, me parece fundamental escutar o que essas crianças têm a dizer, né? E mais do que atropelar, né, o que elas têm a dizer, entender que elas, na verdade, têm a nos ensinar, né, têm a ensinar a psicologia e a psicanálise, né? O que nos permitiria, inclusive, ressituar o problema, né? Retirar o problema dos corpos e dos comportamentos das crianças e situar esses problemas como efeitos de preconceitos e valores machistas, sexistas, LGBTI-fóbicos, tão arraigados na nossa sociedade, né? Então, seria um pouco desindividualizar, né, isso que muitas vezes é tido como um problema, né, e apontar que o problema está, na verdade, no preconceito que a sociedade, né, enfim, de como a sociedade age com essas crianças, e, na verdade, não só com essas crianças, mas com essas questões, né, no mundo. Como aponta o Marco Aurélio Prado, um professor, que ele é professor de psicologia na Universidade Federal de Minas Gerais,
A psicologia, ela sofreu importantes impactos do movimento feminista e do movimento LGBT, que forçaram deslocamentos em vários sentidos, né? Teóricos, das práticas, etc. Né? No entanto, como segue o Marco, como outras ciências, né, a gente também demorou muito para propor estudos que corroborassem com a despatologização das homossexualidades, por exemplo. Né? E ainda hoje a gente identifica abordagens que, de formas mais ou menos explícitas, seguem patologizando, né, ou colocando na ordem do desvio ou do sofrimento individual, como eu estava falando, né, antes, as expressões do gênero e da sexualidade que não correspondem a uma norma heterossexual ou cisgênera, né. Então, a psicologia ainda hoje resiste, por exemplo, mesmo que por vezes de formas sutis, à despatologização das transexualidades, né, ainda que essa seja, inclusive, uma orientação do nosso Conselho Regional, né, e do Conselho Federal de Psicologia. Né? Ainda como indica o Marco Aurélio Prado, não faltam relatos ou referências psicológicas ou psicanalíticas que enquadrarão, por exemplo, a transexualidade como um distúrbio, como uma psicose, ou por si mesma como um sofrimento, desrespeitando anos de lutas das pessoas envolvidas, né, e violando, nesse sentido, seus direitos. Né? Enfrentar essa questão, como eu estou aqui um pouco propondo, né, que a gente possa fazer, significaria encarar uma série de produções e práticas clínicas, né, que já foram muito violentas por várias pessoas. Né? E aqui eu não me refiro apenas às crianças, justamente porque não me refiro só às crianças, né, mas essas práticas violentas, elas aconteceram justamente porque não se escutou o que as pessoas estavam dizendo. Né? Então, reconhecer o caráter prescritivo e violento de práticas e abordagens que historicamente se constituíram em torno da diversidade sexual e do gênero é reconhecer não só a história das pessoas, né, mas também a história das violências pelas quais elas passaram, né, da qual a psicologia também faz parte. Né. Tal reconhecimento nos provoca a investir num trabalho de desconstrução que seria, né, do ponto de vista, eu penso assim, jurídico e legal, inclusive um trabalho de reparação, sabe? E eu ampliaria essa discussão a outros marcadores sociais da diferença, né, para além do gênero e da sexualidade, como raça e classe social, né, atentando e questionando o modo como a psicologia tem atuado e se comprometido na luta contra as desigualdades e violências racistas, classistas, sexistas, LGBTI-fóbicas, etc. Dito isso, eu volto ao que eu falava no início, né? Como são estabelecidos, então, os parâmetros de proteção e de abuso na infância, né? Para isso, me parece fundamental a gente fazer a pergunta não só sobre se determinada ação, em particular, é protetiva ou abusiva, mas a quem e o que a gente está protegendo, ou a quem e o que a gente está violentando com essas ações. Né? Só para citar alguns exemplos, né? A quem, para a gente ficar um pouco aí, né, na reflexão, a quem a gente está protegendo exatamente quando a gente diz que meninos vestem azul e meninas vestem rosa? A quem a gente está protegendo quando a gente intervém cirurgicamente em corpos de crianças baseados no fato de que seu órgão genital é muito grande ou muito pequeno para aquele considerado adequado ao que ela foi designada no nascimento. E quando a gente diz que a escola não pode falar sobre gênero, quem é que a gente está protegendo? Quem a gente defende quando a gente desconfia do menino que diz que quer casar com seu amigo, da menina que joga futebol, das crianças que dizem que não pertencem ao gênero que foi designado a elas? Certamente a gente não está defendendo e muito menos protegendo essas crianças. Né? É um pouco por aí que eu gostaria de encaminhar a nossa debate. E para essas questões, eu inclusive sugiro a leitura de alguns materiais que eu acho que podem ser bem interessantes. Assim. Um deles é um dossiê que saiu em 2018 pela revista Periódicos, que chama Crianças Desviadas, Sexualidades Monstruosas, Educação Pervertida, Paisagens Autoritárias das Infâncias, que traz vários artigos abordando um pouco essa ideia das infâncias impossíveis ou impossibilitadas,
né? Tem, inclusive, um artigo de um grupo que é aqui do Rio Grande do Sul, que é do Léo Titboel, do Rafael Cavalheiro e Daniel Kveller, que chama Quem tem medo de crianças queer? Alguns questionamentos às normatividades em psicanálise, que eu acho que é super interessante e traz muitos elementos relacionados a esse tema que a gente está discutindo aqui hoje. E eu indico também a leitura da dissertação da Sofia Fávero, que foi minha orientanda de mestrado, que tem o título Crianças Trans, a produção da infância como uma evidência de gênero. E também a dissertação da Carolina Mombach, que nos escuta aqui hoje, que tem o título Diversidade Sexual e de Gênero nas Escolas, no Contemporâneo da Ideologia de Gênero, né? A Sofia e a Carol, inclusive, seguem no doutorado abordando essas questões relacionadas aí a gênero, infância e interface com a psicologia. Então, só para finalizar, né, eu queria retomar a pergunta, que é, né, como que a gente pode atuar, então, na direção de uma escuta sensível à diferença, né, e preparada, sobretudo, para abrir mão de categorizações previamente estabelecidas, né, uma escuta disposta a acompanhar e não imperar sobre os processos do outro, né, indo além, como essa escuta nos ajudará a repensar nós, teóricos, né, e como fazer isso sem medo, né, apontar para as insuficiências de determinados cânones, né, e atentar para um histórico de possíveis violências que eles operaram, não é esvaziar a nossa prática clínica, né, ou a nossa prática teórica, né, ao contrário, é preencher ela da experiência das pessoas, né, preencher com uma vida que ela é vivida, apesar de nós, apesar das nossas teorias e apesar de a gente não ter nomeado essas experiências, né. Então seria um pouco uma provocação da gente brincar com algumas certezas, né? E aprendendo com as crianças, brincar não significa banalizar, significa levar as coisas bem a sério, né? Então eu tenho a forte convicção que só assim a gente vai conseguir desnaturalizar violências tão arraigadas nas nossas práticas, o que nos permitirá recolocar, né, a questão sobre aquilo que se constitui como um horizonte subjetivo possível e possibilitado, desejável e desejado nos nossos cenários de atuação. Então, acho que a gente pode voltar a algumas dessas questões depois no debate. Obrigada. Obrigada, Paula. Certamente trouxesse várias questões muito importantes e atuais à infância, e acho que vem dentro da própria identidade da psicanálise, da psicologia, da medicina, que a infância ela foi muito preservada também por essa escuta científica, né, psicanalítica, né, todos os conhecimentos desse século XX e os autores que estudaram bastante a infância no nosso último século colaboraram para que a infância tivesse o papel e o tamanho que ela precisa ter de ser escutada. Mas, enfim, né, as coisas são muito recentes ainda, nós temos muitos erros e muitos acertos a tomar, nós estamos falando de vários assuntos e coisas novas, inclusive o acesso à informação, e fez também com que a gente tivesse que ter muito mais ética ao tratar dos assuntos, né? Então, o nosso convidado que esteve aqui há poucos meses, o Marcelo Vinha, falou isso, né, de que o fato de nós termos acesso à internet, a conversarmos diretamente, isso era impensável há algum tempo atrás, faz com que a gente tenha mais ética em tratar os assuntos com mais delicadeza, com os assuntos que são caros aos outros, né? A infância, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é praticamente de 90 para cá, então, até então, a criança não tinha o status de ser vivo, e eu estava me lembrando do caso da Mary Ellen Wilson, que passou despercebido durante um século, é um caso que aconteceu em 1860, né, em Nova York, em que a criança estava sendo espancada, e passou por duas famílias, e os vizinhos fizeram denúncias, e uma senhora metodista, que hoje eu acho que seria uma assistente social, se preocupou e foi procurar a Sociedade Protetora dos Animais, porque não tinha nenhuma legislação que protegesse a infância. E graças a essa Associação de Proteção à Crueldade aos Animais, que tratava da crueldade contra os cavalos, naquela época das carroças e das carruagens, o presidente dessa organização entrou com uma ação e salvou a vida dessa menina.
Então, para dar um retorno positivo para todos nós, de todas essas coisas difíceis e áridas que nós estamos falando, a Mary Ellen viveu até os 92 anos. Ela foi adotada pela Etta Wheeler e teve uma vida muito feliz. E ela disse que essas marcas ficaram no passado e cicatrizaram. Então, quer dizer que nós temos muito recentemente notícia de como a infância pode ter um espaço de escuta. E isso eu acho que nós, psicólogos, psiquiatras, educadores, sociólogos, poetas, todo mundo que se envolve com a cultura e com a saúde e com a educação ajudou nessa trajetória dessa escuta cuidadosa e respeitosa com a criança. Então, te agradeço muito, Paula, pelas suas contribuições. Vamos passar para a Kátia? Bom dia, Kátia. Bom dia para todos. É um prazer estar aqui. Eu quero iniciar agradecendo o convite da Diretoria da Infância e Adolescência, do intermédio da doutora Nara. É um prazer estar aqui junto com meus companheiros de tela, com a Vivian, quem eu admiro muito, Pedro, com a Paula, e com todos os participantes nesse dia chuvoso, né? Como a Vivian falou, mas de muito calor humano aqui dentro. Para compor esse mosaico de infâncias, né, que a gente acabou de ouvir, um pouco do ponto de vista da poesia, da literatura e das dificuldades, enfim, encontradas pelas crianças, um pouco pela Vivian falou, um pouco pela Paula. O meu compromisso hoje, então, aqui é falar do ponto de vista do atendimento das crianças que têm o privilégio de chegar a serem atendidas em psicoterapia ou em psicanálise, né? E como é que elas lidam, então, né? Como é que a gente pode efetivamente dar voz e vida a esses dramas e a essas narrativas, né? Que elas encontram. As crianças que chegam a tratamento, elas então chegam com as mais variadas dificuldades. Riscos de toda a ordem, problemas menos graves, muito graves, muito mais ou menos ruidosos ao observador externo, não é? São vítimas, às vezes, de maus tratos, de abuso, de negligência por parte dos seus cuidadores. Essas crianças chegam, sim, até nós, pode não ser muito evidente, mas a gente pode identificar isso e temos o compromisso de fazer isso chegar, né, a acabar com isso, né, chegar às autoridades competentes ou resolver isso na família mesmo. Problemas como bullying, transtornos alimentares, transtornos de sono, de adaptação, de aprendizagem, transtornos psicossomáticos, fobias, enfim, transtornos de várias ordens. Elas buscam sempre uma maneira de se individuarem, de se tornarem pessoas, de serem sujeitos da sua própria vida, da sua própria fala, dos seus próprios sonhos. E elas buscam isso, então, com a nossa ajuda. Qual é o nosso papel? Nós, analistas de crianças, psicoterapeutas de criança, é sermos um adulto confiável, não é? É uma criança com um adulto, então que não se restabeleça uma situação de abuso de autoridade, em primeiro lugar, mas que seja um adulto, então, que possa trazer a subjetividade a ser ouvida, que possa fazer com que a subjetividade emerja. Isso, na minha opinião, é o nosso principal papel. A gente tem que fazer isso também falando com os pais, que muitas vezes vêm culpados por não terem conseguido fazer, na opinião deles, o papel que lhes cabia, já que a criança apresenta algum problema ou foi indicada pela escola ou por um médico, por alguém para chegar até lá. Então, a gente precisa também ser solidário com essas pessoas que fizeram o seu melhor, não é? Tem os seus limites, como a gente tem também, de resto, não é? E tentar, então, fazer com que se encontre espaço, né, para que aquela criança seja reconhecida por parte dos adultos. Algumas vezes, essa situação de que o gênero não coincide com o sexo biológico também se apresenta. Tem surgido cada vez mais. Então, a gente tem esse compromisso também de que a subjetividade inclua
não é a forma como essa criança se sente. E por aí vai. Então, é uma infinidade, né? Uma miríade de coisas. Bem, então a gente tem um trabalho de fazer isso se expressando na linguagem lúdica, que a criança entenda, numa linguagem como a da literatura poética, não é? Que a gente consiga fazer com que ela expresse ludicamente, ou seja, por meio de símbolos, de condensações, por intermédio do brincar, que uma imagem vale mais do que mil palavras, aquela fala conhecida de todos nós. Temos que fazer essa transformação do que está acontecendo na sessão metapsicologicamente para nós, para compreender. Temos que nos conectar com o nosso infantil e transformar isso em palavras para a criança. Fazer a mesma coisa com os pais, na linguagem do adulto, não é? Então, é uma situação muito interessante, na minha opinião, né? Acho que a gente tem que ter os olhos no futuro, essa criança vai ser um adulto, tem que ter sempre isso em mente, portanto, a gente tem que trabalhar no presente e tem que ter as mãos na realidade. Normalmente a gente ouve que tem que ter os pés na realidade, acho que tem que ter as mãos na realidade, porque é mãos à obra. Então é esse o nosso trabalho, né? É transformar a subjetividade que ela possa aparecer. É um trabalho de uma responsabilidade gigante, mas é também belíssimo, né? Eu acho que a gente tem a capacidade e a oportunidade de transformar essas crianças junto conosco em adultos que vão contar com a ideia de que se a gente recebe ajuda de outra pessoa, isso faz com que ela possa ser menos egocentrada no futuro, ela possa trabalhar de forma mais coletiva no futuro, porque ela se desenvolveu com a ajuda de mais um outro ser humano que a respeitou. Isso fica uma marca, se tudo der certo, né, para toda a vida. Bem, mas acontece que essas crianças, né, elas foram também, todas essas infâncias, invadidas pela pandemia, né? E nós então estamos trabalhando agora por intermédio também dos vídeos. Nós já vivíamos, né, num mundo modificado, nós já tínhamos uma noção de tempo e espaço alterada. Antigamente as pessoas, para usar um exemplo simples, tinham um espaço pequeno, um lugar pequeno, um espaço pequeno para plantar e demorava tempo para colher. Hoje nós temos um espaço infinito, estamos aqui cada um nas nossas casas, né? E o tempo é instantâneo. Então nós já tínhamos alteração de tempo e espaço, já não era de hoje. A nossa onipotência como seres humanos também estava agrandada, não é? E tivemos um belo exemplo de como a gente tem muito que aprender, né? De forma que o mundo está aí tentando resolver uma situação que, enfim, nós não temos ferramentas. Então, eu entendo que nós estamos vivendo um acontecimento. Um acontecimento é algo que não tem precedente, que não temos ferramenta para esse coronavírus, não tem vacina nenhuma, nós estamos tendo que inaugurar coisas novas. Então, também estamos inaugurando formas de tentar ajudar as pessoas por intermédio dos vídeos. Coisa que antes era feita de forma parcimoniosa, hoje é bastante utilizado. Com isso, nós entramos nas casas das pessoas e eles nas nossas, nós também podemos enxergar e talvez ajudar e denunciar muito mais dessas violências, não é? Acho que é algo que a gente tem que também pensar. Mas, enfim, como não há precedente, nós também não sabemos como é que esse impacto qual é o impacto que essa ajuda por intermédio dos vídeos vai ter na vida das pessoas. A imagem, ela é um simulacro, ela é uma simulação. A pessoa não está ali mesmo, ela está simulada. Tira da tomada, sumiu a pessoa. Porém, eu acho que a gente tem, nesse momento, o compromisso de tentar chegar nessas crianças, nessas famílias, nós, terapeutas, enfim, analistas, de modo a tentar sempre resgatar a subjetividade.
Então, a continuar procurando fazer com que esse atendimento seja o mais humano possível, o mais perto possível do que a gente entende que seja ético e justo e bom para essas pessoas, para tentar ultrapassar, então, aquela simulação e tentar ajudar a que continue emergindo a subjetividade daquela família. Então, eu acho que essa é a nossa tarefa, é tentar trabalhar com o simulacro, não tentar sair dessa coisa muito pós-moderna, que é binária e que leva a situações que a gente está vendo de confronto, né? É bom ou é ruim atender por vídeo? Dá ou não dá? Serve ou não serve? Depende da situação e depende, né, de nós tentarmos resolver isso. Depois a gente vai estudar se essa situação deve ser incluído ou não, se foi bom, se não foi. Isso vai ser com o tempo, né? Nós temos só 4 meses de experiência, isso é muito pouco tempo para se avaliar, mas eu acho que a gente tem a responsabilidade de tentar fazer com que essa ferramenta, que é uma simulação da realidade, possa nos ajudar a continuar resgatando a subjetividade e manter aquele espaço de intimidade que a psicanálise propõe para que se possa conversar, não é? E falar com o psiquismo de cada um. Então, eu acho que para isso a gente tem que ter a diferença bem clara entre o que é um sintoma e o que é um conflito. Essas situações que chegam até a gente, elas são conflito? Elas estão trazendo problema para a família, por exemplo, daquelas crianças? Então, se elas estão trazendo um conflito, isso é uma coisa boa, porque estão movimentando a vida psíquica de todos aqueles seres humanos. A gente deve dar mais espaço, deve conversar sobre isso, deve falar com os pais, deve entender como é que aquele conflito está sendo porta-voz, possivelmente, de mais alguma coisa. Ao contrário, é um sintoma da criança, bom, isso tem a ver com a realidade dela, com o problema dela, então a gente vai abordar desta forma. Então, a gente tem que ter essas duas coisas claras para não ficar, vamos dizer assim, seduzido pelo simulacro, né? A gente tem que ter bem claro com o que nós estamos tratando. Nós estamos tratando com coisas reais, importantes, é a vida dessas crianças que está sendo conferida, enfim, que a gente está tentando ajudar ali. Bom, então, essa é a ideia, né? Não patologizar, uma expressão nova, única daquela criança, né? Também intervir ao seu benefício, não se omitir, ir até os órgãos competentes da infância e adolescência, se for o caso, falar com os pais, mas entender o que essa criança está falando, dar voz a ela, ver como é que enredo ela dá para aquela subjetividade, como é que ela brinca daquilo, ela consegue brincar, ela não consegue, inserir, né, o tema dentro do possível, dentro do que vem da criança, do que está acontecendo, né, fora das casas, né, nós estamos lidando com a morte, nós não estamos aqui por acaso, né, nós estamos falando de milhares de pessoas no mundo inteiro que estão morrendo, e, enfim, está repercutindo de forma também impactante, né, na sociedade e de forma evidente também na forma como se conduz em cada país e cada política, não é? Então, se isso vem, se não vem, como é que a gente pode dar espaço para tudo isso? E continuar dando vazão ao tema pessoal de cada criança. Não perder de vista que tem uma subjetividade ali, que ela tem uma idade, que ela tem uma história, que ela tem um jeito de viver que a gente já conhecia antes. Isso tem que continuar podendo acontecer. É uma oportunidade, né? Novamente, eu penso isso porque essas crianças que estão em atendimento hoje, e não só as que estão em atendimento, elas são os adultos, não é? Elas são os adultos do futuro, elas são as crianças do futuro. Então, como é um atendimento, assim, do meu ponto de vista único, né? Desse momento único, eu penso, assim, compartilhar com vocês, que eu acho que é uma oportunidade, né, para pensar como é que eu fiz isso.
Eu não trouxe, pensando que era uma coisa única, eu não trouxe do consultório os brinquedos das crianças, as produções, cada colega trabalha de um jeito, respeito todos, estou só dizendo como é que eu pensei. Porque eu pensei que era um jeito de fazer um atendimento diferente também. Então, nós brincamos com os brinquedos que elas têm nas suas casas, ou com os objetos que elas têm, eu na minha. Se não tem, a gente tenta improvisar. Se não dá para improvisar, fica faltando, porque não é igual à realidade, né? Fica faltando, tem muita coisa que está faltando, isso também é objeto da gente poder trabalhar, a gente tem uma limitação, tanto ela quanto eu. Eu, como adulto, representante dos adultos, não vivia essa situação assim como elas. Então, não é como nas outras situações onde elas tinham um adulto que já tinha tido 6 anos, por exemplo, já tinha tido 10 anos. Eu nunca vivi essa situação, eu estou aprendendo junto com ela. E com isso eu espero também criar uma oportunidade, um campo analítico que dê conta de que a gente não sabe, mas a gente tenta juntos compreender. E que isso sirva como algo que elas possam levar para as vidas delas, para o futuro. Porque essas vão ser crianças que vão ter vivido uma pandemia, diferente de mim que não vivi uma pandemia. Então eu espero que elas possam levar consigo que um adulto, mesmo não sabendo, ele respeita uma criança que também não sabe. E vai fazendo junto com ela o jeito de resolver tudo isso. Bom, então, eu fico com a esperança, assim, de que o elemento novo nesse momento da tecnologia seja o elemento humano, seja o não desistir da subjetividade, usando a ferramenta como uma ferramenta e não como uma simulação de algo que, né, é bem maior. Então, eu fico aqui pensando cá comigo, né, que nós vamos ter vivido sobre o signo da incerteza, enfim, né, teremos iniciado talvez um novo paradigma, a subjetividade vai mudar, mas a gente vai continuar tendo os problemas de que temos, nós também não temos ilusão que o ser humano vai mudar, né, ele vai continuar tendo essa tendência a subjugar e a não respeitar a autoridade e a ultrapassar fronteiras. Mas eu fico com a seguinte pergunta: que marcas essas crianças vão ter ao final dessa pandemia, né? Nós, como adultos, nós vamos ter conseguido ultrapassar essa dualidade rasa, né? Pós-moderna, enfim, que curtiu ou não curtiu, é nativo ou é imigrante, é presencial ou é virtual, branco ou é negro, é bom ou ruim, é do bem ou é do mal, é do meu partido ou é contra mim, é saudável ou está doente, né? A vida é muito mais complexa, né? A subjetividade é muito maior, a infância é muito mais do que isso. E a vida é muito mais do que isso, né? Então, eu acho que como analistas, a gente temos, analistas de criança e adolescente, nós vamos ter passado essa confiança, espera-se, né? De que o futuro a gente vai estar junto de novo, a gente vai conseguir ter se modificado e melhorado, né? Como ser humano. Será que nós vamos conseguir isso? Será que como profissionais de saúde nós vamos ter conseguido respeitar essas várias infâncias, né? Nós vamos fazer com que elas sejam socialmente respeitáveis depois de tudo isso? Será que nós vamos ter aprendido com tudo isso, né? Nesse nosso país, com tudo que nós temos passado, né? É muito mais pergunta do que resposta, muito mais tema para ampliar e para complexizar, mas por sorte nós vamos ter tempo para discutir isso agora com vocês. Obrigada. Muito obrigada, Kátia. Eu acho que estamos complementando muito bem as formas de pensar a questão da infância como um território delicado e que se precisa respeitar sempre o corpo, a mente, os sonhos, a imaginação e principalmente a esperança. E eu acho que nisso nós todos aqui estamos, né, pensando, confluindo, né, cada um no seu jeito de pensar, cada um com as suas bases, né, individuais, e é isso que a gente quer, preservar a individualidade de cada um de nós e cada uma das nossas crianças, e para isso nós temos que cuidar, como adultos, das nossas próprias cabeças, dos nossos próprios conceitos, do nosso próprio não saber,
para poder também ter uma escuta acolhedora, como a Kátia estava trabalhando aqui conosco, e nos lembrando que esse momento que nós estamos vivendo é um momento que nós não sabemos, né? E acho que tem uma coisa boa que aconteceu na evolução da humanidade, que o bem-estar da criança passou a ser algo importante para a família, para as famílias, né? As famílias se preocupam mais com o bem-estar das crianças. Então, acho que agora as crianças estão em casa, né? Tem alguém cuidando delas, os pais estão cuidando delas. Então, para as crianças, o fato de elas estarem em conforto, confiáveis, com adultos confiáveis, certamente é algo que é muito importante para a vida delas e para o futuro delas. Né? Então, acho que essas nossas apresentações aqui confluíram para essa reflexão sobre o nosso respeito à infância. Né? E eu acho que isso nós todos aqui estamos confluindo e estamos tentando nos escutar. Nós temos realmente mais perguntas do que respostas. Isso mesmo, Kátia. Obrigada. Não sei se o Pedro quer falar o poema agora, se a gente passa para as pessoas que querem falar. O que vocês acham? Eu acho que a gente pode ouvir as pessoas, Vivian, porque certamente tem muita pergunta, né? E o tempo não é tão grande. Mas eu só queria, então, já que voltei a falar, agradecer mais uma vez e convergindo em direção àquilo que a Kátia e a Paula disseram sobre o tempo em que vivemos. Me parece que é basicamente um problema de escuta sempre. A diferença da minha atividade e da de vocês é que a escuta é feita através de letras, mas não deixa de ser diferente. E especialmente reforçando aquilo que eu havia dito no primeiro momento, acho que quando a gente tem o hábito de ouvir, seja as pessoas que estão em nossa volta, seja por meio dessa escuta artificial que a literatura cria, esse é um momento em que eu também me torno mais flexível e tolerante, que é um dos grandes problemas, né? A pessoa que não escuta, ela tende a ser cada vez mais fechada em seus raciocínios, e boa parte dos problemas que nós enfrentamos hoje é justamente um pouco do que a Kátia salientou, essa onipotência que as redes trouxeram, em que eu só escuto o que eu quero ouvir, né? Porque é um mundo construído à minha imagem e semelhança. E, infelizmente, me parece que esse é um mundo muito mais feio do que o mundo com toda a sua feiura real, né? É um mundo, me parece, muito mais bitolado. Então, quando a gente conversa, especialmente de experiências tão divergentes e encontra tantas concordâncias, isso para mim é sempre uma afirmação positiva de que é possível, sim, por meio da conversa e da escuta, nós chegarmos a um lugar melhor, ainda que não seja um lugar perfeito. Torcemos por isso, Pedro. Vamos começar com os inscritos. Nós temos a nossa querida Maria Lucrécia Zavascki, a nossa primeira inscrita. Eu chamo, por favor, Lucrécia. Está me ouvindo, Lucrécia? Não estou escutando. Está me ouvindo? Abre o teu microfone, Lucrécia. Me ouve, eu estou ouvindo vocês. Está ouvindo? Agora estamos te escutando, não estamos te vendo. Tá bem. Agora sim. Tá. Bom dia a todos. É uma imensa alegria poder iniciar este fim de semana com tanta riqueza, provinda de pessoas tão reflexivas, pessoas que estão vivendo o presente com tanta intensidade. E eu, em primeiro lugar, queria agradecer a Nara e toda a comissão por terem promovido esse encontro, que realmente aguça mais a nossa necessidade de escuta, como disse o nosso convidado Pedro Gonzaga, como falou a Kátia, como falou a Paula. Eu queria parabenizá-los e agradecer por manter a nossa sociedade viva, sobretudo com interesse na infância, né? Que, como a Vivian tanto ressaltou, nós temos uma história muito recente de atenção às crianças, né? E eu gostaria de só ressaltar duas questões. Como nós precisamos não cair no reducionismo, nessa dicotomia que a Kátia tão bem, vamos dizer assim, demonstrou, e como também a Paula
mencionando a questão do feminino masculino, né, do preto no branco, como diz a Kátia, do saudável e do doente. As questões são muitíssimo mais complexas, não é? Então, eu realmente gostaria de saber um pouco mais. Primeiro, eu gostaria de ouvir o poema do Pedro e fazer uma incursão, pelo menos breve, para a minha infância também, viu? Porque nós, como técnicos da saúde, a gente precisa de alguns momentos de mergulho e de retorno. Foi um bálsamo, Pedro, a tua fala, e eu acho que todos nós adoraríamos poder ver a tua poesia. Esse era meu primeiro pedido. E o outro, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a pesquisa da Paula, porque nós tínhamos como médicos, ouviste, e antes mesmo de sermos psicanalistas, algumas orientações sobre os bebês que nasciam com genitália ambígua. E eu fui modificando um pouco as minhas ideias, só que realmente a gente mergulha numa ignorância enorme sobre o futuro dessas crianças, né? E também temos o conhecimento do presente das crianças com genitália ambígua e hermafroditas, com um futuro muito negro. Muitas vezes a gente tem esses relatos dificílimos, né? Aí também eu me informei um pouco mais sobre a comunidade dos surdos e há famílias de surdos que desejam operar, porque há surdos que podem voltar à visão, que desejam operar seus bebês, e há famílias de surdos que não querem operar seus bebês, exatamente para não violentá-los. Então, eu fiquei me questionando sobre qual é a serventia da medicina. Eu acho que ela realmente é espetacular, porque ela evoluiu, avançou muitíssimo e permitiu muitos avanços, né? Inclusive a longevidade se deve a muito do que a medicina está provendo. O respeito às crianças também. Mas eu gostaria só de me informar um pouco mais sobre isso e, enfim, agradecer muito a todos vocês por manterem o nosso Núcleo da Infância vivos e manterem os nossos técnicos e nossos sócios e nós, pessoas que trabalham com a saúde infantil, com ânimo para seguir trabalhando com dignidade e com cuidado com as nossas crianças. Muitíssimo obrigada. Pedro, o poema, Pedro. Muito bem, então vamos lá. Eu falei a vocês que tinha separado 2 poemas do Manuel Bandeira, e esse segundo é talvez a obra mais conhecida desse poeta, mas eu gosto muitíssimo, Vivian, desse poema, porque ele nos mostra uma coisa que é fundamental, e acho que isso converge muito com o que a Paula disse também a respeito dessas novas infâncias que estão aparecendo, que é, se eu não consigo chegar à vida adulta com a construção, não digo nem de um presente, mas de um futuro em que a minha infância ainda existe, como um lugar de conforto, nem que seja um conforto pessoal, de algum modo eu sou mais pobre como ser humano. E esse poema, ainda que a gente não olhe para ele com essa visão quando lembra dele, eu quero mostrar para os nossos participantes como esse poema fala sobre isso no seu fundo. Quer dizer que o futuro, que a terra que o Bandeira chamou de Pasárgada, que todo mundo conhece, não é apenas um lugar utópico, mas sim um lugar em que eu encontro de novo a minha infância. E lá eu sou feliz pelas coisas da pessoa adulta, mas também pelas coisas da pessoa criança, que está dentro do adulto. Tá? É super conhecido, mas acho que é legal a gente ler um poema conhecido, porque é como voltar a ouvir uma velha canção que faz um tempo que não escutamos. Para mim acontece muito com as músicas dos Beatles, que a gente ouviu tantas vezes em outros tempos, e aí a gente volta essas músicas e parece que a gente se reencontra também com aquela antiga pessoa que ouvia as músicas. Tá? Bom, o começo é super conhecido, né? Mas reparem que mesmo na fantasia, que tem um fundo sexual aqui, evidentemente, né? Vou-me embora para Pasárgada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero na cama que escolherei. A ideia de ser amigo do rei é uma ideia que está muito mais próxima do imaginário infantil do que do imaginário adulto. Tá? Eu vou-me embora para Pasárgada, aqui eu não sou feliz, diz ele. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha a ser contraparente da nora que nunca tive. Reparem que o próprio jogo de palavras é um jogo infantil.
não um jogo que a gente costuma ver, a não ser nessa simulação para adultos. Eu sempre digo que a literatura é o jogo do adulto, né? É a brincadeira infantil convertida em experiência que nos permitimos sentir, porque também tem isso, o adulto não se permite muita coisa, né? E aí, então, ele vem para uma série de eventos que tem a ver com a biografia do Bandeira. A gente vai lembrar que ele era, desde muito jovem, uma pessoa limitada pela tuberculose. Então, em Pazaga, desse lugar imaginário e utópico, ele fará coisas que a gente até pode fazer. Quer dizer, me parece que na pandemia um pouco menos, mas vamos lá, né? E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo. Agora, essa parte aqui, ó, montarei em burro brabo e subirei no pau de sebo, também pertencem ao ambiente da infância. Então, vejam que é um lugar futuro, utópico e imaginário, em que eu encontro-me não só com a pessoa adulta, que pode ter a cama do rei e tudo mais, aquela coisa toda, mas também com aquela criança que eu continuo sendo em parte sempre. Tá? E aí vai dizer aqui, ó, e tomarei banhos de mar e quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água, que também pertence a esse universo mais onírico e fantasioso da infância, para me contar as histórias que no tempo de eu menino, agora ele menciona claramente isso, né? Não é nem mais simbólico. Rosa, que já tinha aparecido no outro poema, né? Que era uma criada da casa da família do Bandeira, Rosa vinha me contar. Ou seja, é um lugar em que nós temos essa atividade tão nova e tão bonita que é a contação de história, que era feita, de certa maneira, muitas vezes, inclusive, por pessoas muito humildes dentro das casas das famílias brasileiras, né? Pessoas negras, muitas vezes, né? E que mantinham um certo imaginário vivo a partir das histórias que traziam, por vezes, de lugares tão distantes do mundo, né? E outras coisas mais. Vou-me embora para Pazágada. E aí vem a parte, eu diria, mais de progresso, e me parece que essa Pazágada nós já encontramos, né? Para o tempo do Bandeira, isso aqui era aos anos 30, 40, quando o poema é construído, não havia, né? Mas vamos lá. Em Pazágada tem tudo, é outra civilização, tem um processo seguro de impedir a concepção. A nossa Pazágada tem isso, né? Em tese. Tem telefone automático, bom, permite que estejamos aqui agora, até mais que automático, né? Tem alcaloide à vontade, isso é bom e mal, né? Quer dizer, depende dos alcaloides. O problema da nossa Pazágada acho que são os abusos de alcaloides, mas tudo bem. Tá? E aí vem uma imagem que hoje não faz mais tanto sentido, mas que fazia à época. Tem prostitutas bonitas para a gente namorar. Na verdade, se a gente olha para o tempo do poema, isso é claramente o quê? Mulheres cuja sexualidade está disponível, mas que não tem de sofrer com os dilemas sociais, em especial, da libertação que o corpo implicava. E a gente está lembrando de um tempo, eu acho que isso é um negócio fantástico da literatura, ela nos faz lembrar de um tempo em que as mulheres que vendiam seu corpo eram mais livres sexualmente que as mulheres que viviam a vida social permitida, né? ou construída. E aí então vem a parte que me interessava mais no final do poema. E quando eu estiver mais triste, mas triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar. O Bandeira tem essas coisas na poesia dele, né? Ele está conversando macio, como se não fosse nada, e de repente ele vai ao coração da experiência humana. Vocês trabalham muitas vezes, né, com esse lugar em que as pessoas chegam, né, nesse momento, né, a noite do ser, né? E aí vem então quase que um grito de liberdade. Lá sou amigo do rei. E esse lá sou amigo do rei traz todo o pacote de Pazágada, que a gente vai lembrar que é um lugar imaginário, um lugar em que se tem as coisas que gostaria, mas muitas vezes esquece que é o lugar em que eu volto a ser criança também. E esse lugar de ser criança talvez seja o dia para esta noite que está posta ali, né? Em que a vontade de matar pode aparecer, né? Ou aparece. É isso que eu tinha como a segunda parte, o segundo poema. Obrigado mais uma vez. Lindo. Que coisa maravilhosa, Pedro. E eu estava ouvindo a Lucrécia, a Nara, lembrei da Marlene, que são as nossas guardiãs da Passárgada aqui, da nossa sociedade, né? Alguém tem que ser o guardião da Passárgada. E nós adultos, né, que podemos ajudar as crianças a ter esse cuidado com a Passárgada de cada criança, porque nós adultos é que vamos criar esse ambiente confortável para essa criança poder criar a sua Passárgada pessoal, né? E voltar para ela. E nós sabemos que nós vamos sair dessa pandemia, né? Desse simulacro, como disse a Kátia, e vamos dar para a nossa Passárgada de novo, né? Assim, nós temos um ambiente nosso interno que nos resguarda, né? De todas essas agruras diárias da realidade, né?
falando a Kátia, nós temos que pegar com a mão a realidade, né? Porque e segurar a nossa passarga da com a mão. Né? E quando ela nos foge, aí a gente procura ajuda na literatura, procura ajuda com análise, com ajuda com amigos. Né? A gente sempre tem que procurar alguém para nos ajudar a salvar a nossa passarga da pessoal. Então, muito obrigada. Paula, que responde para nós? Cresce, te anima? Show. Tá me ouvindo? Sim. Então, Lucrécia, obrigada pela questão. E eu achei interessante a tua pergunta, que foi, nossa, qual a serventia da medicina, né? Eu diria que a medicina, em relação a essas situações, ela também deveria um pouco acompanhar aquilo que eu estava falando sobre a psicologia, né? Poder se dar esse tempo da espera, né? Esse tempo da espera e o tempo da escuta também do outro. E a escuta do outro, nesse caso, também é uma escuta sobre esse corpo, né? E não responder imediatamente a uma urgência, que não é uma urgência clínica, né? Ou uma urgência cirúrgica, né? Mas que é uma emergência social, né? Então, eu acho que quando os praticantes, né, digamos assim, os médicos, mas também os psicólogos, né, que estão envolvidos com essas situações, conseguirem entender, né, ou conseguirem visualizar, né, o que se trata, né, de uma emergência, que de fato é uma emergência clínica, né, e que ela não necessariamente, né, se coloca em relação às crianças, né, no momento do nascimento, né, bem pelo contrário, que a gente observa e tem lido, né, é que essas cirurgias precoces, elas são, assim, muitas vezes absolutamente desnecessárias e cosméticas, né, e respondem, na verdade, a uma série de normas, né, normativas relacionadas ao corpo sexuado e ao gênero, né. E tem uma disputa que normalmente quando eu vou falar assim para um público assim médico e tal, que está relacionada a gente pensar assim, tá, mas essa criança vai sofrer no futuro, né? Então assim, uma disputa um pouco sobre essa noção do sofrimento, né? E eu acho, sabe, Lucrécia, assim, firmemente que a gente tem que disputar não a noção de sofrimento, mas a noção do bem-estar, sabe? A noção do que é uma prática que produza bem-estar, né, para as crianças. E, de uma forma geral, quando a gente discute a noção de sofrimento futuro, né, quando a gente joga isso, olha, vão ser crianças que não têm, que não vão ser, que vão sofrer preconceito, que não sei o que, a gente não discute os efeitos dessas práticas mutilatórias no presente mesmo das crianças, né? E no quanto isso impacta a própria percepção de que o seu corpo é um corpo que é possível, né? Um corpo que é possível, que ele está aí nesse mundo, ele entende? Então eu acho que a gente poder perdemos a Paula. Paula, nos escuta? Bom, quem sabe passamos um pouco adiante, esperamos depois a Paula voltar. O que acham? A nossa segunda inscrita é a Leia Torman. Leia, dá um oi para nós. Tá aí a Leia. Acho que eu voltou? Eu voltei. Vamos concluir brevemente, que nós temos um monte de gente inscrita. Vamos lá. Mas, enfim, né, o meu posicionamento que se alinha ao posicionamento, né, do movimento político intersexo nacional, né, internacional, é totalmente contrário a essas intervenções precoces e não consentidas, né, sobre os corpos das crianças, considerando o fato da sua não necessidade, né,
clínica e cirúrgica para essas crianças e respondendo só ao imperativo de uma norma de gênero, enfim, né? Então, em resumo, seria isso. Tem um artigo que a gente publicou, eu e meu grupo, em 2015, que é fazendo uma revisão sistemática de artigos médicos que avaliavam esses desfechos, né, e a satisfação das pessoas a longo prazo. Né? O que a gente encontrou, só bem resumidamente, é que há uma lacuna muito grande de estudos nesse campo. Então, essas práticas são sustentadas normalmente em perspectivas morais, né, dos próprios médicos e psicólogos. Então, eu acho que isso é uma coisa que merece toda a nossa reflexão e crítica, né, para evitar essas violações. Seria isso. Obrigada, Paula. Nós temos agora a Beth Cimente. Bom dia. Eu tava tu tá na escuta. Achei que tu tinha assumido. Oi, ótimo. Não, eu tô aqui. Bom dia a todos. É uma satisfação dupla estar aqui escutando, né, todos vocês. E também como fazendo parte da organização dessa atividade, né, eu fico muito feliz de olhares, escutas, enfim, tão férteis. Tá? E começando então pelo Pedro, né, que é meu querido professor, né, eu fiquei pensando nessa relação tão especial e de fertilização mútua, né, da literatura e da poesia com a psicanálise. E me ocorreu, Pedro, a imagem quando tu falas dos cacos, né, que não só a gente precisa dar um lugar para os cacos da infância, né, mas que nós somos guardadores de cacos. Eu acho que o poeta ele guarda cacos para escrever, né? E o analista ele guarda cacos para escutar e para dar uma narrativa também, né? Para as pessoas. Né? E me ocorreu também, né, a ideia, escutando a Kátia, né? Achei muito interessante o que tu trouxesse, Kátia, em especial, né, do nosso trabalho, né, assim, dando lugar para esses cacos e para a subjetivação das pessoas e das crianças, né? Mas tu destacasse, né, que para além da especificidade da subjetivação de cada um, né, que o trabalho analítico, quando ele funciona, ele deixaria uma marca, né, que é de ter sido olhado e escutado, ter sido concedido um lugar para esses cacos, né, a pessoa passa para essa condição de outrar-se, como eu chamo, né? Essa condição de olhar e escutar o outro, né? E isso é muito bom não só para a pessoa, para a sua saúde mental, mas tem uma função social, tem um impacto social, né? Essa condição que, assim, inspirada nos heterônimos do Fernando Pessoa, eu chamo de outrar-se, tá? E aí também juntando com o que a Paula nos traz, né, sobre o sofrimento, eu penso assim que como as pessoas, né, elas muitas vezes acabam sofrendo mais, né, criando sintomas para evitar um sofrimento e criam um sofrimento maior, né? Eu penso que sofrer é uma capacidade, né? Obviamente que não estou falando do sofrimento masoquista, né? Mas essa condição de estar conectado com os próprios cacos, com o próprio sofrimento, ela dá, né, uma condição especial para as pessoas de poder sofrer e criar, né, a partir do próprio sofrimento e da conexão com os sofrimentos dos outros.
Tá? Então, assim, muito obrigado. Eu acho que essa manhã está iluminada, né? Apesar da chuva. Era isso. Obrigada, Leia. Vamos ouvir mais alguém para depois a gente fazer um comentário para a gente ouvir mais gente? Aproveitar melhor os inscritos? Vamos chamar a Beth, então, Semente? Beth, escuta? Tá me escutando, Beth? Oi, estou escutando, sim. Estão me escutando? Estamos te ouvindo, nós estamos te vendo ainda. Ah, tá. Deu, agora deu. Bom, eu não estou vendo todos, agora deu. Eu queria muito cumprimentar, acho que foi uma mesa, assim, de uma diversidade de conteúdos e uma riqueza de conteúdos que deixou a gente pensando muito. Eu estou agradecendo a Nara, a coordenação da Vivian, a toda a comissão e aos participantes que tiveram contribuições assim lindíssimas, e cada um dentro da sua visão. Essa diversidade, eu acho, que deixa o diálogo mais bonito. Eu gostaria primeiro de fazer um pedido. Se as pessoas que citaram autores se deixariam na SPPA ou encaminhariam de alguma maneira, porque é difícil, a gente não consegue ver de novo a web, e é difícil a gente pegar todos os autores, e eu gostaria muito de poder ter o acesso a essas indicações que vocês fizeram. E queria colocar, assim, que, para mim, o que ficou mais marcante de todas as falas de vocês é que o quanto é importante para a gente, como ser humano, e como analista, no caso, que a gente poder olhar para a diferença, olhar para a diversidade, sem tratar como uma desigualdade. Nesse mundo que está tão difícil e tão desigual em tantos aspectos, hoje teve um diálogo assim, muito simples entre eu e meu marido, que a gente estava tomando café e eu comentei, parece que a gente come mais no inverno, a gente sim precisa de mais calorias. E eu pensei nas crianças que não têm nem comida e nem abrigo, no frio sem calorias, e que nós sabemos que isso tem, e da nossa possibilidade de pensar essas coisas, como a Leia estava falando há pouco, né? Assim, de poder sentir essa dor, sofrer essa dor, de pensar essas diferenças que são difíceis, né? E que essas pessoas ficam num lugar que parece que não é igual a nós. Então, claro que eu acho que tem muitos vértices do que vocês falaram, né? Mas me pensei nisso porque eu tenho trabalhado muito voltada para essas questões, e o quanto uma criança pode sofrer com uma questão ligada à sexualidade, que é tratada como impossível, o quanto, enfim, né? E o quanto a criatividade, a arte está na linguagem das crianças, né? Para poder escutar isso, eu estava aqui com o Manuel de Barros, e ele falando no delírio que a criança é capaz de dizer que escuta uma formiga, ou escuta uma flor, ou escuta, e que a gente não consegue, às vezes, traduzir de uma forma assim, simples, né, respeitosa. Enfim, eu queria muito agradecer e cumprimentar a mesa e tudo que vocês falaram, que me enriqueceu bastante. Muito obrigada. Nós te agradecemos, Beth. Eu vou ouvir mais uma pessoa, a Kátia, que está na nossa listinha aqui, e depois a gente escuta um pouco vocês. O que vocês acham? Pode ser? Kátia, me escuta? Escuto. Opa, vamos te escutando. Agora nós esperamos te ver agora. Já não estamos... Tá. Pois é, peraí. Tem uma câmerazinha aí. Isso. Deu? Deu. Bom, gente, primeiro eu gostaria de agradecer muito a Diretoria da Infância e Adolescência, em nome da Nara, da Vivian, pela excelente oportunidade da gente poder conversar numa manhã chuvosa de plena pandemia. Eu acho que a minha questão se direciona à mesa, mas, sobretudo, ao Pedro e à Kátia, no sentido de uma preocupação que eu tenho tido com o momento do imponderável que a gente está vivendo
nessa pandemia. E mais do que estamos vivendo, uma questão que tem me preocupado muito é que as crianças, um pouco dos dois poemas que o Pedro trouxe, né, do Profundamente e do Vou-me embora para Pasárgada, que as crianças têm o seu mundo de fantasias, o seu imaginário edípico, os seus temores à morte, enfim, esse mundo onírico muito rico. Porém, assim como no poema, a criança pode dormir, né? E metaforicamente se processa uma transformação em que ela acorda num outro momento, ou que Pasárgada é a terra da ilusão, as nossas crianças, nós todos, mas eu estou me focando agora nas crianças, não tiveram tempo para processar uma mudança tão abrupta de fantasias de perda, de fantasias de morte para a vivência da morte. O fechamento das escolas de uma hora para outra, a percepção de que os pais e avós estão em risco, numa ameaça real de morte, e que estes excessos, de alguma maneira, as impediram de poder transformar, né, através do mundo onírico, estas vivências, pelo tamanho excesso que elas representam. Então, eu queria ouvir um pouco vocês nesse sentido, que nós, analistas, certamente estamos ajudando nesse processo de transformação, mas que a vivência do traumático, da perda completa de ligação com seus amiguinhos, com as suas profs, foi abrupta. E que, nesse sentido, eu fico muito preocupada com a questão da simbolização dessa situação tão excessiva e tão intensa que nós e, sobretudo, os nossos pequenos vivem. Muito obrigada. Obrigada, Kátia. Alguém quer comentar? Um dos nossos participantes querem participar? Por favor. Pedro, Paula, Kátia, quem fala? Paula. Kátia. Paula, Kátia. Pedro está falando, então fala, Pedro. Segue. Não, eu ia passar para a Kátia, justamente que eu vi ela sinalizar e tentei apontar e parecia que eu estava chamando. Tá, ok. Mas quer falar alguma coisa? Eu falo depois, eu gostaria de ouvir a Kátia. Tá. Kátia, então? Ok, Kátia. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, Leia. Obrigado, Kátia, pelos comentários. Eu vou tentar fazer uma coisa juntando esses dois comentários, não é? Eu penso assim, a palavra subjetividade, ela vem do latim, quer dizer, vem de dois radicais, subcedere e iacere, quer dizer, um é colocar embaixo e o outro é jogar embaixo. Essa palavra subjetividade, ela é da época moderna, não é? E ela vem mudando. Não é mais, a subjetividade não é mais só o que está atrás, o que está escondido, ele está perpassado por esse momento, né? Por essa coisa que é um pouco global, não é mais só escondida, só privada. Mas eu acho que a gente, no nosso trabalho, a gente tem que um pouco privilegiar essas duas coisas. Dar voz à subjetividade, a esses cacos que têm que se juntar e se transformar numa narrativa, ou num sonho, ou numa imagem, respeitando o que o outro deixou escondido. Então, a gente vai, como analista, e espero que como pessoas, como adultos, também fora dos tratamentos, falar com as crianças e ajudá-las a deixar vir para frente, para o público e não para o privado, só o que elas permitirem, só o que elas quiserem, só o que elas acharem que tem a ver com a sua individualidade, com o seu mundo. Por exemplo, as questões de gênero, a gente tem que perguntar para as crianças, mas a gente tem que perguntar também as outras coisas, não é só isso, é tudo que elas deixarem vir à frente para o público. Bom, passando para o comentário da Kátia, com a pandemia, o traumático está muito evidente, né?
a gente vive um mundo de excesso, mas a gente já vivia um mundo de excessos antes. Já tinha muito trauma, já tinha mais do que a nossa capacidade mental podia suportar e elaborar. Então, eu penso que no trabalho com as crianças, esses lutos, não é? Porque são lutos, são 4 meses, para uma criança é bastante, para nós para uma criança é bastante, 4 meses sem ver os seus amiguinhos, sem ver os seus avós, sem ver as suas profs, é muita coisa. Então, a gente vai trabalhar, eu penso nesse sentido, olhando para o que elas trazem, tendo uma escuta nessa subjetividade, no que a gente conhece individual de cada criança, e o outro ouvido no real. Eu acho que esse é um momento para a gente também trabalhar com o real e tentar, dentro do que a gente vê que a criança é capaz de suportar, ou do que ela gosta e permite inserir na sua brincadeira, esse momento. Eu acho que esse é o jeito da gente, junto com ela, trabalhar esse excesso. Se ela permite mais, trabalhar mais; se ela permite menos, trabalhar menos. Mas eu acho que não pode perder de vista o real nesse momento. Seria desmentir a realidade. Acho que isso é muito sério, né? Negar, desmentir, mas temos que trabalhar com isso. É a minha opinião. Pessoal, nós temos ainda uma pessoa inscrita, que eu acho que seria legal se a gente pudesse escutar ainda, a Ingeborg, e temos 10 minutos para concluir. Então, eu já vou me despedindo de todos, que talvez a gente termine o nosso tempo. Então, eu vou pedir para a Inge ser bem breve, para depois a gente concluindo para o final, para a gente concluir com os comentários dos nossos apresentadores. Ok? Inge? Está aí a Inge? Está me escutando? Deixa eu ver se escutamos a Ingeborg. Doutora Inge, a senhora precisa mexer com o mouse e clicar no microfone e depois no vídeo. Escutando? Não estamos te escutando, Inge. Quem sabe o Pedro, a Sandra e a Paula falam enquanto a gente espera a Inge? O que acha? Pode falar, Paula. Isso. Então, eu fiquei, me senti assim, sensibilizada com a fala da Beth, né, Cimente, quando ela nos fala também dessa ideia de olhar para a diversidade, né, e para a diferença sem necessariamente produzir desigualdades, né, ou sem contribuir para essa produção das desigualdades. E eu queria só acrescentar assim, uma reflexão, que eu acho que a gente também tem que olhar para isso que a gente traça, né, como futuro, né, ou como possibilidades biográficas, que é um pouco o que eu falo na tese, né? E como que a gente pode também olhar para isso atentando para os nossos próprios privilégios, né, e o que eles produzem também, né, nesse cenário de desigualdades, assim. Então, uma expressão que ficou na minha cabeça, que foi usada aqui, foi futuro negro, e eu queria só fazer uma provocação, né, que eu apostaria muito mais em futuros negros, sabe? Porque, para mim, os futuros brancos, masculinos, héteros, cis, eles têm sido, em geral, bastante opressivos com bastante gente, né? E talvez esse, sim, a gente tenha que questionar fortemente, né? É uma provocação, né? Porque eu realmente acredito que a gente tem que poder, né, pensar sobre isso que a gente imagina como possibilidades biográficas, né, possibilidades de futuro e tal. Então, só essa provocação, assim, também que eu queria deixar. Pedro. Bom, eu já aproveito para agradecer mais uma vez o convite e contemplar ainda que rapidamente o que a Beth e a Kátia mencionaram e trouxeram. Eu gosto muito dessa ideia da Léa do outrar-se, eu inclusive já disse para ela isso várias vezes, acho uma bela construção. Ela é muito resumidora do que conversamos aqui. E também agradecer a Beth pela lembrança do Manuel de Barros, que é um poeta que, de fato, entendeu perfeitamente o que era esse encantamento da infância e que, evidentemente, perdemos ao crescermos, mas não porque perdemos precisamos esquecer, acho que essa é a grande questão.
dessa ideia dos cacos. Podia ser também uma imagem de patchwork, né? Quer dizer, somos todos nós, de certa maneira, a soma de pedaços que costuramos, e o trabalho, me parece, olhando de fora, evidentemente, sempre do analista e da analista, é justamente ajudar a pessoa que está ali à sua frente a fazer esse processo de costura, que é tão difícil para muita gente conseguir escapar, né, do olhar fechado num caco só ou num só recorte de tecido. E, por fim, assim, num exercício de futurologia que eu acho sempre difícil de ser feito, na pergunta da Kátia, me parece que nós, como tantas coisas que estão acontecendo agora, e contemplando um pouco o que a Paula falou lá no começo da conversa sobre essas novas crianças que passam por circunstâncias novas também para quem as analisa e às vezes para quem inclusive intervém em seus corpos. Eu creio que em algum tempo a literatura feita por essas pessoas também vai nos revelar muitas coisas que agora não sabemos. Então, de fato, olhando agora, me parece, vendo as crianças com quem às vezes eu convivo como professor, me parece que elas estão passando por algo em escala diferente do que passamos. Eu não sei exatamente precisar, mas acho também, e encerro lembrando da minha poeta favorita, que é a Wisława Szymborska. Ela diz num dos seus poemas que a alma só aparece quando nós estamos em dúvida, nunca quando estamos com certezas. E acho que talvez seja um bom momento para que nós abandonemos, como muito bem apontou, eu concordo muito com o que a Kátia disse ao longo das conversas, com aquele totalitarismo que já estava posto antes da pandemia, da cultura das redes sociais, com os seus cancelamentos fáceis, né? Com suas perseguições coletivas que mais parecem, muitas vezes, inquisições feitas a serviço de quaisquer ideias, né? De maneira arbitrária e muitas vezes brutal, e muitas vezes com danos psicológicos gravíssimos para pessoas em formação e mesmo para pessoas já adultas. Eu agradeço mais uma vez, adorei participar com vocês da conversa e espero que em outras oportunidades nós nos encontremos de novo. Muito obrigada, e nós estamos aí com minutinhos finais. Eu vou dar mais um minutinho para quem quiser falar, porque nós não temos mais tempo para perguntas. Querem concluir? Eu estou muito, muito, muito feliz de ter participado dessa atividade de hoje de manhã, e acho que todo mundo que esteve presente também ficou muito satisfeito. Querem dar um alô final? Kátia, Paula? Só aproveitando, então, aí o ensejo para agradecer o convite, né, e para as pessoas também que estão nos assistindo aqui, o NUPSEX, nosso núcleo na URGS, né, o Núcleo de Pesquisa em Sexualidade e Relações de Gênero, ele está aí também disponível para quem quiser conhecer nosso trabalho, quiser dialogar, então, com as pesquisas que a gente tem produzido e tal. E agradecer muito, acho que foi uma manhã bem produtiva aí de debates. Obrigada. Nós que agradecemos. Kátia? Eu também quero agradecer essa oportunidade. Foi um prazer e uma honra participar dessa mesa, conhecer mais o trabalho dos colegas também e, enfim, dividir essas preocupações, né, porque a gente se sente muito instada, enfim, a participar, né, e eu tenho trabalhado no consultório, no curso de especialização também, trabalhando com colegas em supervisão, trabalhando do atendimento solidário. Acho que a gente tem que fazer o que pode e pensar também o que pode para tentar passar por isso de uma forma cada vez mais eficaz, enfim, não é? Então, foi um prazer ouvir as perguntas também, agradeço as participações de todos, os que não puderam falar também, pela audiência, e, enfim, um prazer. Muito obrigada. Nós que agradecemos e vamos deixar, assim, no ar aqui para todo mundo, que tiver alguma dúvida, que mande, né? Nós temos os nossos contatos por e-mail, por favor, mande as suas perguntas, a gente vai ter todo o prazer de responder. Quem ficou com alguma dúvida, alguma colocação que gostaria de fazer para nós, estamos todos aqui disponíveis para essa escuta e para responder também. E mais o que a Beth falou, por favor, todo mundo que citou autores, que por favor mande para nós também, para que a gente possa ter recorrer, né? Porque nós estamos aqui compartilhando dúvidas, né? Não estamos compartilhando certezas, como diria nosso Pedro aqui, né? A questão a nossa alma que sai para passear, né? Ela precisa estar em dúvida. Se ela tiver muita certeza, ela não passeia. Né? Então, muito obrigada a todos por essa manhã, que eu acho que foi super produtiva, muito rica.
e queremos que isso siga. Esses debates devem seguir e eu acho que esse espaço continua aberto para todos que quiserem e esperamos contar com vocês nas próximas vezes. Muito obrigada pela disponibilidade, pela gentileza, né? E pela consistência das colaborações de todos. Tá? Então, um bom fim de semana para todos. Muito obrigada e vamos sobreviver a essa pandemia. Um abraço. Obrigada. Tchau.